Olá, pessoal! Estou aqui com uma questão de matemática da banca VUNESP, aplicada para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental. A minha ideia é resolver essa questão de maneira mais simples possível, para que todos consigam resolver, mesmo que não tenha tanta familiaridade com a matemática. Então vamos lá começar com uma leitura geral da questão. Em uma escola, o número de professores da educação infantil somado ao número de professores do ensino fundamental é 44, sendo que os professores da educação infantil não trabalham no ensino fundamental e os professores do ensino fundamental não trabalham na educação infantil. Se a razão do número de professores da educação infantil para o número de professores do ensino fundamental é 3/8, então o número de professores do ensino fundamental supera o número de professores da educação infantil em. Então vamos lá, agora por partes. Vamos retomar a leitura para retirar as informações que esse problema nos forneceu, tá? Então olha lá, em uma escola, o número de professores da educação infantil somado ao número de professores do ensino fundamental é 44. Então vamos registrar essa informação, tá? Então eu tenho que o número de professores da educação infantil somado, então mais o número de professores do ensino fundamental é 44. Então, os dois somados, a gente tem 44 professores. Ok. Sendo que os professores da educação infantil não trabalham no ensino fundamental e os professores do ensino fundamental não trabalham na educação infantil. Então, essa próxima informação, pessoal, é para nos garantir que não haverá repetições de professores, ou seja, que esse 44 representa o total de professores da escola. Por quê? Se eu tivesse professores que trabalhassem tanto no infantil quanto no fundamental, esse 44 poderia ter dentro desses 44, digamos assim, professores repetidos, e a repetição de professores. Certo. Próxima informação. Se a razão do número de professores da educação infantil para o número de professores do ensino fundamental é 3/8. Então, apareceu a palavrinha razão ali, muita gente pode ficar de cabelo em pé pensando o que será que é isso, o que é essa fração ali no meio, Então, a gente tem ali esse 3/8. Eu tô lendo assim porque tá na forma de fração e é a maneira que a gente costuma ler uma fração, Mas a fração, ela vai além daquela ideia que a gente tem, muito presente na cabeça, que é de parte do todo, Então, eu penso no 3/8 como algo assim, eu tenho uma pizza dividida em 8 partes, comi 3 pedaços, e aí, representando essa quantidade, eu teria 3/8, certo? Mas a fração, ela também tem uma ideia de razão, que é como a gente vai ver aqui no contexto desse problema. Então, vamos lá. Eu tenho ali esses 3/8, que está na forma de fração. E está escrito assim, se a razão do número de professores da educação infantil para o número de professores do ensino fundamental é 3/8. O que isso quer dizer, pessoal? Quando eu tenho uma razão, eu tenho uma ordem ali do que está escrito, tá? Então, primeiro, olha só o que apareceu para mim. Razão do número de professores da educação infantil. O que isso significa, tá? Que esse 3, esse número que apareceu primeiro, está relacionado com essa expressão que apareceu primeiro ali na frase. Então, com o número de professores da educação infantil. Então, é como se isso aqui tivesse relacionado aos professores da educação infantil. Ok. Para o número, então, para o número de professores do ensino fundamental é. O que isso quer dizer? Então, esse número de professores do ensino fundamental, se vocês forem reparar na frase, é a segunda expressão que aparece ali, Então, esse 8 está relacionado com os professores do ensino fundamental. Tá, então, juntando isso, o que isso quer dizer, O que é essa razão, gente? Que a cada... O que ela quer dizer, Que a cada 3 professores da educação infantil, existem 8 professores do ensino fundamental. Então, 3 para... Olha a palavrinha que tá ali, para
3 para 8, ou seja, a cada 3 professores da educação infantil, eu tenho 8 professores do ensino fundamental, certo? Então, é isso que essa informação quer nos dizer. Continuando ali com a leitura do enunciado, né? Que aí vem a pergunta. Então, o número de professores do ensino fundamental supera o número de professores da educação infantil em. Então, eu não quero saber, né, o número de professores do infantil e o número do fundamental. Eu quero saber em quantos os do infantil, né, em quantidade, superam os da educação infantil, certo? Então, supera. O que esse supera quer dizer? Então, quantos professores do fundamental, né, tem a mais comparando com os do infantil, certo? Ok, com essas informações que eu tenho, como que eu posso pensar para resolver esse problema? Então, olha só, aqui nessa razão, 3 para 8, é uma relação estabelecida entre as quantidades dos professores, ok? A cada 3 do infantil, eu tenho 8 do fundamental. Se eu fosse considerar, então, essa informação, nessa relação aqui, pessoal, de 3 para 8, estão envolvidos quantos professores no total, né? Só nessa relação, pensando assim, ora, 3 mais 8 são 11. Então, na razão 3 para 8, eu estou envolvendo, tá? De um modo bem simples, eu estou envolvendo 11 professores. Se eu for pensar unicamente nessa relação. Bom, mas a gente tem apenas 11 professores? Não, eu tenho 44 professores no total, certo? Beleza. E para eu saber quantos os do fundamental superam os do infantil, eu preciso saber quantos de cada uma dessas etapas nós temos, certo? Então, olha só, se aqui na relação 3 para 8 eu envolvi 11 professores, mas na verdade eu tenho 44, percebam que de 11 para 44, eu conseguiria obter esse 44 multiplicando por 4. 11 vezes 4, 44, certo? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se quando eu tinha, pensando assim, né? Se quando eu tenho 11 professores, eu tenho 3 do infantil, então, na verdade, quantos do infantil eu tenho no total? Ora, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Compreenderam o raciocínio? Então, aqui, ó, se eu tenho 3 para 8, então eu teria um total de 11. Sabendo que 11 não é meu total, é na verdade 44, mas que de 11 para 44 eu posso obter multiplicando por 4. Eu posso pensar o seguinte, se quando eu tenho 11, eu tenho 3 da educação infantil, isso quer dizer que no total eu tenho que multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12 professores da educação infantil. Fazemos o mesmo raciocínio para os professores do ensino fundamental. Certo? Então, aqui na relação, eu tenho 8 professores do fundamental, mas eu sei que nessa relação aqui, eu tenho apenas 11 professores, quando na verdade o total é 44. Então, para eu saber o total, basta eu também multiplicar por 4. 8 vezes 4, 32. Então, olha só, com isso a gente obtém que naquela escola eu tenho 12 professores de educação infantil e 32 professores do ensino fundamental. Se vocês quisessem confirmar, né, a quantidade de professores no total, bastaria somar os 32 com os 12 e a gente obteria os 44 professores no total. Ok, mas voltando, a pergunta não é esta. A pergunta é: o número de professores do ensino fundamental supera o número de professores da educação infantil em, ou seja, quantos professores do ensino fundamental tem a mais? Olha, de 32 para 12, então eu tenho a mais quantos professores? O resultado da operação, 32 menos 12.
Então, eu tenho a mais 20 professores, ok? Então, essa foi a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestões de conteúdo, podem deixar nos comentários, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.